Hoje nós vamos fazer a montagem das escalas, né? Dando prosseguimento à última aula. É importante vocês tenham visto a última aula sobre a montagem de escalas do modo maior com sustenido, para vocês entenderem a montagem da escala maior com bemol. Primeiramente, a gente tem que lembrar disso. A gente está falando de escala no modo maior, não é no modo menor. Então não associem bemol e sustenido a maior e menor. Isso é uma coisa que confunde bastante a gente. Então a gente está falando, ainda estamos falando de escalas do modo maior, só que agora com bemol. Uma das características que vão fazer diferença agora nessa escala com bemol é o uso dos tetracordes. Primeiramente, a gente vai seguir a mesma regra de montagem. A gente vai ter como escala base, sempre a escala base das escalas maiores é a de Dó maior, sem nenhum acidente, escala diatônica perfeita maior. Que a gente tem aquela sequência, vocês lembram? É sempre bom marcar o semitom primeiro, que facilita. Semitom do Mi pro Fá, semitom do Si pro Dó, e a gente tem aquela regra, então, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Isso é a mesma coisa tanto para a escala maior com bemol quanto com sustenido. Só que tem uma particularidade agora da escala com bemol. A gente vai... vamos primeiro fazer a montagem de como seria pegar uma escala com bemol sem seguir a regra de montagem sequencial, né? Vamos pegar um exemplo de uma escala de Si. Vamos lá. Dó. Vamos pegar uma de Ré. Fica um pouquinho pesada, de bemol, mas vamos lá. A escala é seguinte, né? Uma escala de Ré com os bemóis, né? Então a gente monta a escalinha aqui. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e Ré. E a gente tem que então seguir essa mesma regra de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então a gente já começa aqui. Ré pro Mi. Tem o tom, né? Ré pro Mi, tom. Mi pro Fá, semitom. A gente já tem um problema aí. Só que a gente não está usando sustenido. E a gente vai ver que se a gente tentasse arrumar essa escala aqui com sustenido, também daria certo até certo ponto, né? Mas a gente quer uma escala com bemóis. A gente vai pegar aqui, então, como a gente está falando de bemóis, para corrigir esse semitom do Mi pro Fá, a gente taca o bemol no Mi. Aí aqui vai ficar com tom. Só que a gente acaba atrapalhando esse intervalo de Ré pro Mi. E agora ele passou a ter um intervalo de semitom. Então a gente tem que colocar o bemol no Ré também. Então a gente tem bemolizado tanto o Ré quanto o Mi. Então a gente manteve aqui tom, tom, Fá pro Sol, tom. A gente tinha que ter semitom. Então a gente está com bemol no Sol também. Então a gente tem aqui nosso semitom do Sol bemol pro Lá. É tom? Não. A gente tem mais de um tom aqui, a gente tem um tom e meio. Então a gente vai ter que bemolizar o Lá também. Viram? Essa escala vai ficar com bastante bemol. Tom. Aqui, do Lá bemol pro Si. Também tá ultrapassando um tom. Então a gente tem que jogar também um bemol pro Si aqui. Então Lá bemol pro Si bemol, tom. Si bemol pro Dó. Então a gente já corrigiu o problema do semitom aqui, né? Jogando esse bemol anterior. E do Dó pro Ré a gente tem que ter um semitom. Como a gente já colocou o Ré bemol aqui, a gente sabe que o próximo Ré também vai ser bemol. Então, semitom. Temos a nossa sequência corretíssima aqui e a nossa armadura de clave ficou com Si, Mi, Lá, Ré,
e Sol, né? Então a armadura de clave da escala de Ré com bemol, né, maior, vai ser essa armadura, com 5 bemóis. O que acontece agora na hora de dar nome? A gente está começando com a escala, vocês lembram da aula anterior, que quando a nota está acidentada, né, está com alteração, essa alteração passa para o nome também. Como a escala começa com Ré, e esse Ré está bemol, a gente chama essa escala de Ré bemol maior. Isso é que vai diferenciar. Então, quando te perguntarem, aí vocês, aquela hora que eu falei que dá para arrumar também com sustenido, vocês falam, então vai ter duas escalas com o nome de Ré maior? Não, vai ter uma escala de Ré maior com sustenido, né? E uma escala de Ré bemol maior. Mais para frente, se vocês vão ver a montagem de todas as escalas, vocês vão ver como que elas se juntam. Tá bom, prosseguindo. Então, essa é a regra de formação, então eu espero que vocês tenham entendido como se aplica essa regra. Então é aquela mesma coisa dos sustenidos. Agora é que muda a particularidade das escalas com bemol. A gente tem que lembrar dos tetracordes, né? 4 notas. Primeiro tetracorde. E segundo tetracorde. O que a gente vai fazer? Vocês lembram? Nas escalas com sustenido, a gente pegava esse segundo tetracorde e, a partir dele, montava a próxima escala. Agora, as coisas vão ser um pouquinho diferentes. Vamos primeiro lembrar aquela mesma sequência que a gente fez, brincou com os sustenidos, a gente tem que saber a ordem dos bemóis. A ordem dos bemóis é Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Essa é a ordem que os bemóis vão aparecer nas armaduras de clave. Quando tiver um bemol, vai ser Si. Quando tiver 2 bemóis, Si e Mi. Quando tiver 3, Si, Mi, Lá. Sempre respeitando. Sempre para ter na armadura de clave o Lá, vai ter que ter Mi e Si e assim por diante. Então, a gente vai pegar o nosso primeiro tetracorde. Olha que diferente. Em vez de pegar o segundo, a gente vai pegar o primeiro tetracorde, escrever ele aqui, de preferência oitava acima, né? Para facilitar. Dó, Ré, Mi, Fá. A gente vai até o Fá, né? E a gente vai completar a escala com 4 notas antes. A gente vai descer 4 notas. Si, Lá, Sol, Fá. Então, essa é a próxima escala maior com bemol. O que acontece? A gente já sabe que a escala, então, está começando e terminando no Fá. Então, o nome dela é escala de Fá, né? Fá maior, e a gente tem que verificar se ela vai ter a alteração para a gente terminar de nomear ela, né? Então, o que acontece? A gente tem que Fá para o Sol, Tom, Sol para o Lá, Tom, Lá para o Si, Tom também. Então, o que a gente vai precisar de fazer? Tacar um Si bemol aqui, para a gente transformar em semitom. Si bemol para o Dó, Tom, Dó para o Ré, Tom, Ré para o Mi, Tom, Mi para o Fá, semitom. Então, a gente vê que o Fá não teve alteração, então a escala vai chamar Fá maior. E a armadura de clave dela vai ter apenas o Si bemol. Então, a gente está indo certinho aqui. A próxima escala, a gente vai fazer a mesma lógica. A gente vai pegar esse primeiro tetracorde, vamos passar para cá. Esse vai ter... Vamos fazer também a oitava acima aqui. Fá, Sol, Lá, Si bemol. O Si bemol continua.
E a gente vem com 4 notas antes completando. Mi, Ré, Dó. E a gente já sabe que já tem um Si bemol. Então a gente mantém o Si bemol. Então a gente tem a escala. Lembrando que a primeira nota que nomeia a escala de Si bemol maior. E a gente já sabe, então, a gente não precisa de fazer essa lógica do tom, 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 semitom. A gente deve fazer para confirmar, né? Mas a gente já sabe, então, que essa próxima escala vai ter Si e Mi bemol. Então a gente pode já colocar o Mi bemol aqui e conferir. Si bemol para o Dó, tom, Dó para o Ré, tom, Ré para o Mi bemol, semitom, Mi bemol para o Fá, tom, Fá para o Sol, tom, Sol para o Lá, tom, Lá para o Si bemol, tom. Então seguimos, né, a lógica, a ordem certinha, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E eu vou pedir então para vocês concluírem essas escalas, né, fazer todas as outras escalas até completar a armadura. A gente chegou aqui, eu já dei um exemplo, né, da escala de Ré bemol maior. A gente vai chegar ainda numa escala que tenha os 7 bemóis. Então, por hoje é isso. Depois também eu passo todas as escalas com bemóis montadas para vocês corrigirem o exercício de vocês, mas eu quero que vocês façam essa tarefa para vocês exercitarem. É muito importante para entender esse conteúdo, exercitar. Qualquer dúvida é só mandar no privado ou comentar no próprio vídeo que eu respondo. Obrigado.